Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Tiago Rodrigues, eu sou pastor na igreja do NASP, Campus Engenheiro Coelho. Eu trabalho aqui com adolescentes, com jovens e vai ser um prazer estar aqui na Escola no Ar nessas próximas semanas, conversando com você sobre a lição da Escola Sabatina dos adolescentes. Olá, tudo bem com você da Escola no Ar? Eu estou aqui para conversar um pouquinho com você hoje a respeito da lição de número 8. O tema da lição é Deus muda de ideia. É muito certo que em algum momento você já mudou de ideia, já quis uma coisa, deixou de querer, já fez um plano muito bacana e de repente no meio do processo desistiu desse plano e foi em outra direção. Nós vivemos constantemente mudando de ideia. Nós vivemos constantemente nos esquecendo também de promessas que fazemos, exatamente por isso precisamos mudar, fazer por outro caminho. Talvez uma das grandes constantes da vida seja a mudança. Quando a gente pensa em Deus mudar de ideia, é algo um pouco estranho, porque falar de um Deus que é perfeito, que é completo, que é pleno, que sabe o fim desde o começo, como a Bíblia diz. E esse Deus, diante de uma situação mudando de ideia, mudando de opinião, é algo um pouco estranho. Falar sobre o arrependimento de Deus é algo muito diferente. A lição dessa semana fala sobre isso com base na história do povo de Deus, de um episódio bem específico, em que o povo havia passado por uma curta ausência de tempo sem Moisés. E logo então se voltou para a construção de ídolos, voltou-se contra aquilo que Deus havia predito para eles. Quando a gente pensa nessa história, a gente vê algumas coisas importantes e que a lição ressalta e que vale a pena você pensar sobre isso. Uma delas é a teimosia do povo. A gente fala sobre teimosia como sendo algo simples ou como algo sem importância. Mas quando a gente olha para a Bíblia, teimosia sempre anda de mãos dadas com orgulho. A nossa obstinação, a nossa vontade de fazer as coisas do nosso jeito, de não ouvir os demais, essa teimosia, ela não é um simples defeitinho, uma simples característica de personalidade, ela na Bíblia é um defeito de caráter. E o povo de Deus, recém-saído do Egito, mostra exatamente esse defeito. Era um povo que estava caminhando no deserto, mas teimosamente se voltava contra Deus. Teimosamente preferia os seus próprios métodos. E esse foi um momento assim, em que teimosamente se colocaram contra a vontade expressa de Deus, erigiram para si um ídolo e passaram a indicar esse ídolo como sendo o responsável pela salvação deles. Deus então se manifesta e diz para Moisés do desejo de destruir o povo. Moisés se coloca como intercessor do povo. E essa é uma segunda lição bem importante. A primeira tem a ver com a teimosia e a segunda tem a ver com o poder da intercessão. Fica muito clara a razão pela qual Deus escolheu Moisés como líder do povo. Essa abnegação, esse desprendimento de Moisés a ponto de dizer para Deus que ele gostaria, ele queria que o povo fosse salvo, mesmo que isso custasse a sua própria salvação. Essa personalidade de Moisés, essa maneira de Moisés, mostra a razão pela qual Deus o escolheu. Ele era um coração modificado, transformado. E essa característica de Moisés deve ser reproduzida na nossa vida também, de constantemente interceder, de constantemente colocar-nos diante de Deus em favor das pessoas que estão ao nosso redor, que sofrem, que passam por dificuldades. Mas o terceiro aspecto importante é o fato de que Deus, após essa oração de Moisés, Deus muda de ideia. Deus não muda de ideia porque Ele é um Deus inconstante ou um Deus instável. Deus muda de ideia porque a gente tem pela Bíblia a revelação suficiente de que Deus ele tem um plano máximo de salvar as pessoas. Deus sabe o fim desde o começo. Mas nós precisamos entender uma coisa. Em alguns momentos, na relação de Deus com o ser humano, ele muda os caminhos ou toma novas rotas, exatamente porque o ser humano mostrou disposição e vontade de aceitar um novo plano ou de aceitar uma nova rota. O plano de Deus era salvar o povo. Quando Deus vem com a ideia de destruir o povo, Moisés mostra disposição nele e disposição de conduzir o povo para um novo caminho. É assim que Deus muda de ideia. Deus não muda por inconstância, Deus muda por encontrar filhos dispostos a assumir para si a responsabilidade de seguir os planos maiores de Deus e o plano principal de Deus, que é salvar o ser humano. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa semana de estudos e que você ainda tenha, junto com a sua classe, junto com os seus amigos, você ainda descubra muito mais sobre essa preciosa lição. Até mais!